E hoje aqui na EME a gente está por um motivo muito especial. Não é pela hidroginástica, nem pelos eventos sociais, vai ser uma questão de leitura, de cultura. Estou com a Isabel Barbosa, que é bibliotecária da AEM, e nós vamos apresentar hoje a 4ª edição dos melhores e maiores leitores aqui da AEM. Nossa, isso aqui virou tradição já, né, Isabel? Então, já é a quarta edição do Troféu Leitor do Ano, e foi um incentivo, assim, como a gente está no clube, o clube tem uma biblioteca. Eu falei, por que não a gente não fazer um troféu para o leitor também? Já que tem natação, recebe troféu, todos os eventos esportivos tem, então nós achamos melhor assim. E foi um incentivo muito grande para as pessoas, tanto adulto, como juvenil, como infantil, a incentivar a leitura. Isso está acontecendo com o número de pessoas que estão aqui hoje. São de todas as pessoas que passam pela biblioteca, nós escolhemos as 54 pessoas que leram mais. Estão hoje aqui para receber esse troféu. Quantas pessoas passam pela biblioteca por mês ou por dia? Então, a gente faz um cálculo por ano. Esse ano foram emprestados 2.882 livros. Então foram 2.882 pessoas que pegaram livros. E mais as pessoas que fazem pesquisa, trabalho. Então dá mais de 3.000 pessoas. Vão lá ler um jornalzinho? Que vão ler jornal, revista, enfim. Jogar um dominó, quebra-cabeça. Então é todo tipo de pessoas que passam pela nossa biblioteca. Então tem gente que lê mesmo. Tem gente que lê mesmo. Inclusive a pessoa que leu mais esse ano, e teve um empate, e a pessoa leu 76 livros em 11 meses. Ou seja, uma média de 6 livros por mês. Qual que é o livro mais procurado? Então, o livro mais procurado, geralmente é quando sai um livro que é lançamento, escritor novo, está no sucesso, na balada, então realmente ele sai mais. E você, o que você mais gosta de ler? Quando alguém te pede uma indicação, o que você indica? Então, o perfil dos leitores da biblioteca eu já conheço todos. Já sei quem lê drama, quem lê romance, quem lê mistério, quem lê suspense, quem gosta daqueles romances melados. Então eu já sei o perfil de todo mundo. Até o perfil psicológico. Perfil psicológico. A gente é um pouquinho de tudo. Parabéns. Parabéns, viu? Você tem um trabalho muito bacana, você se envolve, né? Quantos anos você está na biblioteca? Dia 3 de março vai fazer 28 anos que eu trabalho aqui nesse clube. Gente, essa mulher que merece um troféu, ó, maravilhosa. 28 anos, dia 3 de março, no carnaval. Pois é, comemorar. Parabéns, de verdade, fico orgulhosa. Se todas as instituições tivessem uma pessoa como você que se entrega de corpo e alma, daria certo como dá aqui, né? Que bom. Grande alegria a gente estar recebendo todos vocês hoje para essa noite tão festiva, tão agradável, que é a premiação dos leitores mais assíduos do ano de 2013 aqui na nossa querida biblioteca. Com vocês, a voz e a vez do presidente da AEM, que eu sei que você deve gostar de leitura também, né? Bom, a minha vida toda é praticamente dentro de um livro, né? Então eu cresci com pessoas muito ligadas à leitura e isso acabou fazendo parte da minha vida, e hoje, trabalhando com advocacia também, a gente tem bastante livro por perto, né? Por isso essa alegria que você está hoje, né? Vendo a possibilidade de fazer com que as pessoas sejam incentivadas à leitura, isso é muito importante, né? Então, Monteiro Lobato já disse, né, que o país é feito de homens e livros. Então, por isso, quanto mais aproximação ao livro, para essa juventude, eu acho muito importante. Agora, presidente, você adquire bastantes livros, vocês recebem doação, como que vocês compõem o acervo da biblioteca? Nós temos uma política de aquisição de livros constantemente, para a biblioteca estar sempre atualizada com os lançamentos. E aqui estão os maiores leitores da AEM presentes, né? Tiveram outros que não compareceram. Você é o? Gabriel. Gabriel leu quantos livros? 28. Qual mais gostou?
É difícil. Sei lá, o Menino do Pijama Listrado. Menino do Pijama Listrado. Você, Maria Marta, quantos leu? 76, né? 76. Olha, você foi a vencedora. Qual que você mais gostou? É difícil falar, porque tem livros bons, viu? Então, Vale a pena. vale a pena. Tá bom. Você, gatinho, como chama? Augusto, Augusto, quantos livros? 73. Vixe Maria, deu olha, mais de 6 livros por mês. Qual que você mais gostou? Gastão. Cascão? Aham. Ah, e você, Isadora? Eu li 36. Qual que você mais curtiu? A Culpa é das Estrelas. E você, Maicon? Michael, 62. 62. Indicaria qual desses 62? O reverso da medalha. O reverso da medalha. Reverso da medalha. A maior vencedora. Dá a sua dica pro pessoal, não de livro, mas de leitura mesmo. O que trouxe pra tua vida? Leitura é muito bom para a mente. Ela abre, ele esclarece a vida da gente. A gente fica mais esperta lendo. E a própria Amy fez o folheto. O que é leitura? O que ela pode fazer por você? Solta a sua imaginação, estimula a sua criatividade, aumenta seu vocabulário, facilita a escrita, simplifica a compreensão, ajuda na vida profissional, melhora a sua comunicação, amplia o seu conhecimento geral e liga seu senso crítico na tomada. Isso que é bacana. Sabia que bastam 15 minutos por dia mergulhado nos livros para você se dar melhor nos estudos e na vida? Fica a dica. Parabéns, leitores! Oi, gente, nós somos a dupla Márcio e Douglas e estamos aqui na Tenda da Cida. Isso aí, Márcio. Sairemos daqui, Douglas? Nananina não, e a paixão não rola mais. Nananina não, e a paixão